essa casa um projeto de lei propondo a concessão de alguma gratificação, bonificação ou reajuste real de salário aos servidores, imediatamente o Gabinete Civil, a área técnica, já tem um discurso em dizer não ao falar que o projeto não possui compatibilidade com o orçamento do Estado e que não possui recursos necessários para suprir aquela reivindicação. Mas quando chega a essa casa um projeto de lei que concede 12 milhões de reais, carimbado e dirigido a uma única empresa, sem o impacto financeiro no orçamento conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a rubrica orçamentária específica, conforme está o projeto de lei em mãos, e também sem a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é uma exigência para a concessão de benefícios fiscais. Esse projeto, nas circunstâncias que está, ele teria todas as condições de ir para o arquivo, porque ele não concede, aqui nos seus autos, autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, não possui compatibilidade com o orçamento do Estado e também não diz de que rubrica orçamentária ele será resgatado. Para os servidores não é possível porque não tem dotação orçamentária, mas para os empresários não possui dotação orçamentária, não tem autorização do CONFAS e, entretanto, aprova-se em todas as comissões que se passa sem qualquer referência técnica. Tenho sido nessa casa um crítico da farra de incentivos fiscais que tem tomado conta do Estado, em específico da nossa pauta. Não que seja eu contra incentivos fiscais importantes, mas por entender que quando o incentivo de 12 milhões de reais, já houve o caso dessa casa votar incentivos fiscais de 1,5 bilhão de reais, isso sem consulta às prefeituras, isso sem consulta aos prefeitos, porque na verdade 20% desse recurso é destinado às prefeituras do Estado e os prefeitos não são consultados sobre a crescente onda de benefícios fiscais que por aqui tem aportado. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, nós queremos votar favorável a projetos que venham facilitar a instalação de indústrias no nosso Estado. Podemos até conceder os incentivos fiscais, porque entendemos que, dependendo da atividade econômica e da geração de emprego e renda, são projetos importantes. Mas nós não podemos aceitar a ilegalidade. Nós não podemos aceitar a pressão e a força nessa casa, como se aqui as pessoas, os deputados, não entendessem de leis. É necessário que todo processo concedendo benefício fiscal seja acompanhado de uma plenária por unanimidade do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é a reunião de todos os secretários de Estado da Fazenda. A partir de aí inicia-se o processo. A partir de aí coloca-se uma dotação orçamentária dentro do orçamento e quando a lei chega a essa casa, ela deve estar rubricada, carimbada e com o impacto que ela terá no orçamento do Estado. E da maneira que folheei e analisei a instalação da Central Única de Distribuição de Produtos, cujo benefício incentivo é no valor de 12 milhões de reais, não está pensado ao processo,
o parecer do Conselho Nacional de Política Fazendária não está pensado ao processo, o impacto que terá no orçamento do Estado. Portanto, esse processo não teria condições de tramitar nessa casa. E se qualquer um de nós que apresentássemos nesse momento um processo concedendo reajuste de salário aos professores, imediatamente vocês iriam pedir o impacto no orçamento, o valor e qual seria a forma que esse recurso seria pago. Portanto, não são dois pesos e duas medidas. Nós não podemos tratar o servidor com o rigor da lei orçamentária, da lei de responsabilidade fiscal e apresentar na mesma sessão dessa casa um projeto de lei que estabelece 12 milhões de reais sem obedecer à formalidade do Código Tributário, à formalidade da Lei Nacional de Incentivos Fiscais e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, senhor presidente, de forma sintética e bastante simples, porque esse processo tem pouco mais de 10 laudas, pela abrangência que tem, para ser um processo de 2 milhões. Nós consideramos nulo e que vá ao arquivo.